Como fazer ela pensar muito em você? Quando estamos apaixonados, gastamos grande parte do tempo pensando na pessoa amada. Porém, na maioria dos casos, nunca temos certeza se ela também está pensando em nós. Na verdade, isso acontece com todo homem, ou com toda pessoa, na verdade. Isso é normal. Já que não estando sempre ao pé dela, é impossível você saber se ela está pensando ou não em você. E mesmo que isso seja difícil de notar, aqui vou dar algumas dicas para facilitar o seu momento. Então, como você quer que ela sinta o mesmo que sente por ela e que ela comece a pensar em você todos os dias? A dúvida começa a surgir e é exatamente como você faz isso. Primeiramente, eu preciso te lembrar que é possível sim fazer uma mulher pensar em você do mesmo jeito que você pensa nela, ou até mais. Mas eu tenho um conselho para dar antes de mostrar como é o seu objetivo. Você deve garantir que isto vai valer a pena. E, obviamente, você já deve conhecer os seus objetivos com esta pessoa. Prepare tudo para que, quando ela começar a pensar em você, você já tenha preparado para avançar o próximo passo. O primeiro passo é oferecer algo que faça ela lembrar de você. Se você sabe que ela gosta de flores ou chocolates, por exemplo, ofereça alguma dessas coisas para ela. Isso fará com que ela lembre-se de você sempre que olhar para uma dessas coisas. Não há muito segredo. Apenas ofereça algo que atrai a atenção dela diariamente, e com isso, você já fará com que ela pense em você, sempre que olhar para aquilo. A lenda diz que mulheres gostam de receber flores, mas na verdade, muitas delas mamam mais chocolate do que flores. Mas fica a seu critério. Porém, quando recebem pela primeira vez uma flor, isso pode impactá-las. Algumas ficam até emocionadas. Isso faz com que elas jamais se esqueçam de quem as ofereceu esse primeiro buquê. Mas você pode oferecer outras coisas, como já mencionado, já que existe uma infinidade de coisas que as mulheres adoram, como ursinhos de pelúcia ou algumas roupas importantes. O fato é apenas ofertar a ela algo que você tenha certeza que é bom para ela e que ela goste, mas ao mesmo tempo fará com que ela não pare de pensar em você. E se você está tentando fazer ela se apaixonar por você, isso pode ajudar muito, fazendo com que aos poucos ela vai pensando em você. Ela vai começar a desenvolver sentimentos a cada segundo. 2 é cuidar da sua aparência. Você sabia que somente seu cheiro e a maneira como você se veste pode ser o motivo para uma mulher começar a pensar em você? Isso mesmo. Quando você passa algum tempo conversando com uma mulher, por mais que você não note, a mulher aprecia tudo em você. E isso inclui a sua maneira de se vestir e seu cheiro, obviamente. Você pode ter certeza que isso jamais passa despercebido pelas mulheres. Elas sempre querem ter certeza que você é um homem interessante, sobretudo quando elas percebem o interesse amoroso de sua parte. Então, por mais que você tenha os melhores papos, sempre cuide de sua aparência, pois isso conta muito e pode fazer você perder tudo caso não se cuide. Por isso é importante que você cuide mais de você. Trate sempre bem o seu cabelo, se vista de forma decente, cuide de seu corpo se achar necessário. E só isso já é suficiente para fazer ela começar a pensar em você após essa longa conversa que tiveram. Pois ela vai começar a admirar a maneira como você se comporta, se veste ou até mesmo seu cheiro. Isso é ainda mais importante, já que mulheres gostam de comparar os homens que estão tentando ter um caso com elas. Isso significa que, se você for bom com as palavras, mas tiver um cheiro horrível, você acabará se afastando dela. E com isso, pode fazer com que ela esqueça você, o que seria o efeito ao contrário. Ela vai sempre pensar no homem que for mais atraente para ela. A dica que eu dou é: cuide da sua higiene pessoal. Tome sempre um bom banho antes de encontrá-la. Põe aquele perfume atraente, pratique exercícios físicos. Mulheres adoram homens que praticam atividade física. Terceira dica é: ofereça a ela um momento único. Todo ser humano em geral guarda em sua memória momentos únicos que marcaram a sua vida. Entretanto, com ela, com certeza não é diferente. Se você souber proporcionar momentos únicos e incríveis para ela, ela jamais vai tirar você da cabeça. Justamente por você ser o primeiro a fazer isso, você deve pensar bem no que fazer e desenvolver bem a sua ideia. Isso pode ser um piquenique numa noite, ou um cinema, ou um jantar, ou até mesmo qualquer tipo de atividade. Use sua criatividade para tornar um momento inesquecível.
Para ela, às vezes, pode ser uma conversa doce, alguns sorrisos, alguns jogos engraçados e desafios de olhares sinceros ou até mesmo dedicar uma canção para ela. São alguns exemplos de atitudes simples que podem fazer ela jamais esquecer desse momento. E, obviamente, de você principalmente. Se você for o primeiro homem a proporcionar isso para ela, isso vale tanto se você está tentando fazer ela se apaixonar por você. E caso você já tenha sua namorada, isso também pode servir como uma boa dica para apimentar a relação. Ela pode pensar em você mais do que você imagina. Afinal, as mulheres têm sempre momentos dedicados para pensar nos melhores momentos que já tiveram. E mesmo que passe anos, ela sempre pensa no que de fato aconteceu e na pessoa envolvida. Você com certeza se lembra do seu primeiro beijo e de quem você beijou, ou ainda dos melhores amigos que você teve na infância. E de vez em quando começa a pensar em todos os bons momentos que teve com eles. Com as mulheres acontece a mesma coisa. Isso significa que, se você conseguir oferecer a ela um momento que ninguém mais ofereceu antes, você conseguirá fazer ela pensar em você por muito tempo e durante muitos anos. Quarta dica: faça ela sentir a sua falta. O que acontece quando alguém especial para você simplesmente desaparece sem dar qualquer explicação ou que vem à sua mente? Você deve concordar comigo que o primeiro pensamento é sempre ir atrás daquela pessoa e saber os motivos que levaram ela a sumir, assim do nada. Isso acontece com todo mundo, ou pelo menos com aqueles que têm sentimentos como você. Entretanto, se você tem sido uma boa pessoa para ela e se ela tem gostado da sua companhia, ela não pensará duas vezes em ir atrás de você, caso você suma de repente. Ou ainda, ela sentirá tanto a sua falta e ficará horas pensando em você. Mas antes de se afastar, você deve ter certeza que tem sido bom para com ela, ao ponto dela sentir a sua falta também. Não precisa se afastar por muito tempo, principalmente se você ainda está tentando ganhar a confiança dela e fazê-la se apaixonar por você. Lembre-se que, se você fizer isso de forma errada, pode dar a entender que você abandonou ela, ou que perdeu o interesse, ou que pode ser difícil para você fazer ela entender o contrário. Isso é, se você tem se comunicado com ela todos os dias, fique um dia sem ligar ou enviar mensagens. Se ela estiver acostumada a ouvir a sua voz pela manhã e receber aquela mensagem de boa noite, ela vai sentir falta disso e começará logo a pensar em você. Pode ainda acontecer que ela ligue para saber como você está. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado dessas 4 dicas e até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nada. Boa sorte!